Olha, o futebol maranhense está quase 100% parado, viu? Quase 100%. Eu digo quase 100% porque Moto e Sampaio ainda continuam as suas atividades. O Sampaio anunciou uma programação que vai trabalhar nesta semana agora, depois eles vão divulgar a programação da semana seguinte, nesta até sábado, em um expediente só, sem a presença da torcida, CT fechado, nada, o torcedor que for para lá, nem pense, não, vou dar um jeitinho e vou entrar. Mesmo assim, até para a sua segurança, a sua saúde, é bom nem aparecer por lá. Aguarde, espere a bola voltar a jogar, ter bola rolando, quando tiver tudo ok, tudo liberado, para você voltar. O Moto, que tem a programação desta semana, que diz que está trabalhando 3 dias somente, dias alternados, segunda, quarta e sexta, não está trabalhando todos os dias, então, para amenizar um pouco, fim de semana folga, geral, para que todo mundo fique em casa. Os outros times, o Imperatriz, que tinha anunciado que iria trabalhar, continuar as suas atividades, o Cavalo de Aço anunciou que parou, já encerrou todas as suas atividades, liberou todo mundo, ninguém vai treinar nesse período. É hora também de parar. Pinheiro anunciou, São José, o Cordino já estava parado, o Juventude também, o presidente, prefeito lá de São Mateus, presidente do Juventude Samas, Miltinho Aragão, inclusive já ele vai falar aqui também, ele anunciou que parou tudo do time do Juventude Samas. Não continuará também as atividades. Portanto, somente 2 times estão nesse ritmo ainda de trabalho, de atividade no campeonato do futebol maranhense. É uma medida que a maioria dos clubes, muitos estão fazendo isso, essa medida. Vamos esperar. Futebol chinês, que já existia até a possibilidade de voltar a treinar já ao futebol, ao campeonato chinês. Os times estão retornando aos trabalhos, aos poucos, aos treinamentos lá dentro da China, porque muitos times estavam treinando fora da China e estão retornando agora para o país. A expectativa era recomeçar o campeonato agora no mês de abril, mas pelo jeito não vai. Mas lá já, inclusive, teve o primeiro jogador, primeiro ainda, viu? Só para você ver a diferença da epidemia, dessa pandemia que está acontecendo entre China e Europa. Na Europa já foram vários e vários jogadores infectados, vários, já são vários, inclusive de times grandes também, porque lá eles não levaram muito a sério e era para parar, resolveram parar depois que já tinha proliferado em grande massa lá na Europa. Aí o que acontece? Lá na Europa, muitos jogadores, integrantes de comissão técnica foram contaminados. Lá demorou demais para parar. Na China, não. Na China, assim que começou os primeiros casos, suspenderam logo as principais competições para não ter grandes problemas. Eles resolveram parar. Inclusive, lá na China, agora que foi o primeiro jogador que foi contaminado, que foi o Dori, jogador brasileiro, começou lá nas categorias de base do Fluminense. Por coincidência, é um brasileiro. Primeiro infectado, primeiro caso de coronavírus de um jogador na China é de um brasileiro. Mas lá já estão retornando aos poucos. A Liga de Basquete já anunciou que em abril já começa. Na China, para você ter uma ideia, a Europa, hoje, a Europa já ultrapassou
o número de mortos do que na Ásia. Só para você ter uma ideia. Já na Europa, o número de mortos na Europa já é maior do que toda a Ásia. E olha que a população da Ásia é muito superior ao da Europa. Só fazendo a comparação, na China que tem mais de 1 bilhão de habitantes, mais de 1 bilhão, olha só, a China que tem mais de 1 bilhão, morreram 3.200 pessoas. E nas últimas 24 horas não teve nenhum caso confirmado na China, nas últimas 24 horas. Na Itália, só a Itália, que é um país bem pequenininho, aproximadamente ali 50 milhões de habitantes, muito menor do que o Brasil, muito menor do que isso. A Itália já teve mais de 2.900 mortes, mais de 400 casos num só dia confirmados. Olha só a diferença. Olha a diferença. Então, lá não levaram a sério na Itália. E isso aqui no Brasil, aqui no Maranhão, vem se levando a sério. Lá na China, eles, em determinado período, eles aproveitaram para fechar tudo. Para fechar logo. Deixar só o serviço essencial em funcionamento. Porque senão essa pandemia tinha matado muito mais gente se eles não tivessem tomado essa atitude. Na Itália, porque o povo começou a brincar, o governo não acreditou, pensou que tudo era brincadeira, que não iria chegar. Aí agora que eles estão tomando as atitudes corretas, principalmente nos países europeus. Na Espanha, que é um país vizinho da Itália, enfim, agora eles estão fazendo diferente, estão tomando as atitudes, mas aí tem muitos prejuízos pela frente. Na Itália, o que está acontecendo, eles estão escolhendo quem deve viver e quem deve morrer, porque não tem mais leitos. Aí a prioridade, não há quem tem 80 anos ou mais, não tem mais prioridade. São os mais novos, que a prioridade agora é para os mais novos. A galera dos 80 anos, aí vão ficar a Deus dará. E é assim que está sendo lá na Itália, porque não tem mais leitos. Então a prevenção é o melhor remédio para a Covid-19. A prevenção. Então você fique atento. O comércio também deve fechar, se continuar desse jeito. Em muitos estados, o comércio já está fechando. Em Goiás, São Paulo, já vai fechar. Aos poucos vão fechando. Muitas empresas estão dando férias coletivas. E praticamente vai ficar funcionando só o serviço essencial em grande parte do país, se isso se alastrar ainda mais nos próximos dias, nos próximos meses. Vamos aguardar o futebol. Se continuar também nesse ritmo, Sampaio e Moto podem até parar as suas atividades. Mas vamos ver isso somente para a próxima semana.